Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha essa outra tradução, o que ela diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Presta atenção em algo, irmãos. O mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, pode ter certeza absoluta que quem está reinando nesse mundo está enquadrado nesse versículo. E para eu compreender isso, Deus permitiu lá no começo da minha caminhada eu ter uma experiência. E nessa experiência, que depois se estendeu para várias outras, nós fazíamos trabalhos de libertação nos lares. E quando a gente entra para fazer um trabalho de libertação no lar, a Bíblia fala que a gente tem que ser mais valente do que o valente que está lá. É necessário manietá-lo e saquear ele para poder vencer aquela batalha espiritual. E nesse processo dessas experiências que Deus permitiu, foi possível entender o que é uma força, por exemplo, espiritual do mal. Eu quero começar abordando, dividindo isso daqui em 4 partes. Quero falar o que é um principado, o que é uma potestade, Aí nós não vamos usar aqui os dominadores, nós vamos pegar outra tradução. Quais são aqui que é um príncipe das trevas deste século e o que é uma força espiritual do mal. Certa feita, irmãos, nós fomos acionados para poder realizar uma obra dessa numa jovem que deveria ter ali seus 15 anos de idade, e ela estava manifesta de demônio. E quando nós nos achegamos lá e essa jovem estava manifesta de demônios, a primeira coisa que o acusador falou da boca dela, que quando ela estava fazendo uso da chapinha, ele pegou ela. Eles vão falar chapinha? Quem lê 1 Pedro capítulo 3 fala do frisado do cabelo. Se Deus te fez cabelo liso, você é liso. Se Deus te fez cabelo cacheado, você é cacheado. Não importa o jeito que Deus te fez, Ele te fez perfeito do jeito que você é. Frisou o cabelo, abre o olho. Já está fora da palavra de Deus. E naquele processo manifestou um demônio, irmãos. E aquele demônio manifesto ali, ele começou a dizer que tudo que tinha naquele ambiente fortalecia ele. Porque aquele lugar onde ela habitava outrora era um terreno de macumba e tinha várias oferendas enterradas lá. Eu vou abreviar para não delongar. Isso para abordar o que é força espiritual do mal. A gente olhando todo aquele contexto de batalha, nós entendemos que a gente precisava conduzir aquela jovem para um ambiente aonde ele não teria o quê? Força. Nesse processo nós manietamos aquele principado, aquela potestade. E quem já viu manietar o mesmo que amarrar, nisso não movia a mão, não movia a pé, mas manifesto pusemos no carro para levar até a igreja. E no translado do veículo para a igreja, o principado deitado no banco de trás, manifesto no menino. Quando nós passamos perto de um boteco, ele fez assim, perto de um bar, e ele falou: esse cheiro me fortalece. Dali a gente parou, levou até a igreja, enfim, ali foi feito todo o trabalho de expulsar aquele demônio. E aí eu fui embora para minha casa, e a pergunta que eu me fazia era: fortalece lá? Fortalece isso? E aí eu comecei a entender o que são as forças espirituais do mal. Irmãos, guarda algo. Toda adoração a Deus sobe como um perfume, mas
todo pecado também sobe com um cheiro que não é um cheiro de perfume, cheira mal. Então, quando a gente se envolve com uma bebida alcoólica, guarda algo, a bebida é uma força espiritual do... Quando eu acendo um cigarro para fumar, força espiritual do... Eu estou dando força para o diabo agir na minha vida. Quando a gente faz uma oferenda, quando fazem uma obra de macumba, no mundo espiritual sobe um cheiro, tudo isso sobe cheiros no mundo espiritual, que é tudo cheiro de pecado, e isso dá força para o inimigo, força. Quando da minha boca saem palavras torpes, chocarrices, parvoices, força para o inimigo agir na vida da gente. Quando o nosso ambiente que vivemos está pleno de gritarias, forças, e essas forças, irmãos, começam a gerar em nós julgos, fardos extremamente o quê? Pesados. Quando a gente se envolve com a idolatria, pondo deuses de barro dentro de casa, força. Por isso que Jesus falou, tem que manietar o valente e saquear ele. Como é que saqueia? Destitui da vida tudo aquilo que dá força para ele. Quando a gente se prostitui, dá força para ele. Em resumo, né? Quando a gente faz as obras da carne, irmãos, isso dá força. Quando a gente se envolve com falsas doutrinas, com apostasias, isso dá força para ele. Como diz a palavra de Deus, a concupiscência da carne, são os primeiros exemplos que citamos, foram vontades da carne. A concupiscência dos olhos também está direcionado com entendimento, visão. As soberbas da vida é do mundo, e o mundo jaz nu. E tudo isso que a gente fala entra e restringe nisso, e isso dá força para o diabo operar na nossa vida. Olha lá, uma simples chapinha, irmãos, força para o diabo entrar. Esmaltes que tinha que tirar para poder saquear, dava força. E era tão interessante que a gente entrava dentro dos lares, tinha coisas dentro dos lares, por exemplo, que a gente ia lá, colocava ele e falava, isso aqui é meu, a gente consagrava e quebrava aquele julgo. E tinha coisas que a gente tinha que jogar o quê? Fora. Como é que você consagra uma bebida alcoólica? Como é que você consagra um maço de cigarro? Não consagra essas coisas, você tem que jogar o quê? E tem coisas que a gente consegue quebrar o jugo só consagrando, porque tem coisas que a gente compra, marcas, irmãos, em supermercados, que foram consagrados para o inimigo, e a hora que aquilo entra dentro da nossa casa, começa a gerar uma força espiritual para o quê? Para o mal. Então a gente tem que catar o nosso azeitezinho e consagrar os itens, consagra tudo que entra dentro da tua casa, e aí conforme a gente ia consagrando o que tinha que consagrar, a gente ia jogando fora o principado lá manifestado. No começo do trabalho que ele estava ali manietado, se via aquele vigor, aquela fúria. Conforme ia consagrando, ele iria desfalecendo, você via nos olhos. Aí eu perguntava, eu começava a me perguntar, mas por que isso sucede dessa maneira? Porque conforme a gente vai destituindo tudo que dá força para ele, quando a gente perde a força, a gente fica o quê? Desanimado. Irmãos, eu digo isso diante da testemunha fiel e o quê? E verdadeira. Pega a tua casa, da porta até o fundo, não brinca com isso, põe para fora, porque aquilo que fortalece ele, faz ele entrar lá dentro, e quando ele entra para matar, entra para roubar e entra para o quê? Um vício, quando entra em nós, entra para fazer o quê, irmãos? Para trazer vida, e vida em abundância. Não brinquemos com as forças espirituais quando a gente combate contra essas forças espirituais do mal, você sabe o que isso vai fazer? A gente santificar a nossa casa, a gente santificar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, a gente santificar a nossa vida. Quando a gente estuda aquela palavrinha hostes, né, que está na outra tradução, a hora que você põe no dicionário, ele pode simbolizar exércitos,
Mas tem traduções que você vai pegar no dicionário e vai falar que hostes vem do latim, significa inimigos. E a Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade contra, pode ter certeza, idolatria é do mundo, fornicação é do mundo, prostituição é do mundo, vícios é do mundo, sensualidade é do mundo. Então a primeira coisa que eu gostaria que todos entendessem é o que é uma força espiritual do... Agora, quando eu e você abrir uma boca para dar um glória a Deus, como é que sobe isso para Deus? Cheira mal ou cheira bom? Aí eu fico com a boca fechada. Às vezes eu acho ruim até quem dá glória, quem está do lado. Você sabe o que tem na vida? Uma força espiritual do mal querendo fechar a boca de quem está adorando. Irmãos, teve um rei que morreu de comida de bicho. Quando da nossa boca sai cânticos e sai hinos, você sabe para quem que a gente, em quem que a gente se fortalece? Em Deus. Quando a gente faz um jejum, você sabe aonde que a gente está depositando a nossa força? Em Deus. Quando a gente destina tempo de oração, força em Deus. Quando da nossa boca fluem rios de águas vivas, fluem cânticos, fluem hinos, fluem salmos. Quando flui um palavrão, força espiritual do... Mas por que nas regiões celestiais? Guarda isso. Esse cheiro me fortalece. Tudo sobe como um perfume de vida para quem está fazendo certo e de morte para quem não está fazendo certo. Nas regiões celestiais estão subindo odores continuamente. Aí eu pergunto, qual é o odor que tem subido de nós para Deus? Então manietar o valente é isso. Manieta e saqueia ele. Como é que saqueia? Tira da vida tudo aquilo que dá para ele o quê? Força. Era isso que a gente ia fazer nos lares. Manietar o valente e saquear. Segundo, contra os príncipes das trevas deste século. Irmãos, quando a gente olha para um príncipe, todo príncipe é filho de um rei. E todo rei reina um reinado. Reina um reino, vamos falar assim. E quando eu olho aqui, existe um reino que é das trevas e existe um reino que é da luz. Você não está entendendo? Eu estou vendo aqui príncipes e princesas, tá? Príncipes e princesas. A primeira pergunta que eu faço para mim e para você: nós estamos andando nas trevas ou na luz? A luz, irmãos, é o conhecimento da palavra. Por isso que vem o conhecimento da palavra. A verdade vem, ela tem que fazer o que em mim e você? Libertar, ou seja, a gente tem que combater contra as forças espirituais do mal. Eu entendi que aquilo é errado, eu tenho que tirar aquilo da minha vida. Por isso que está aqui, deste século. Eu estou vendo aqui pessoas que estão vivendo no século o quê? 21. Mas se eu não quiser tirar as forças espirituais do mal da minha vida, eu amei mais a luz do que as trevas? É óbvio, irmãos, que se o tempo todo eu pratiquei aquilo que dá força para o diabo, o dia que eu quiser largar, o que ele vai fazer? Ele vai lutar contra. Ele vai tentar de todas as maneiras que eu e você não largue aquilo que dá força para ele. Quando a gente vê uma pessoa possessa de demônios, eu estou vendo isso aqui, um príncipe, e aí eu uso o nome do quê? De Jesus, e liberto daquele demônio que está ali. Só que basta só isso? Não, eu tenho que trazer a pessoa para a luz e falar: tá vendo isso aqui que você está fazendo? Está errado. E você sabe o que tu tem que fazer? Destitui da tua vida essa hoste espiritual, destitui da tua vida essa força espiritual do mal. Por isso a gente tem que vir para a luz, para que o nosso culto seja o quê? Racional. E depois a gente tem que destituir da nossa vida essa força que não nos leva para perto de Deus, mas trabalha continuamente para nos distanciar de... Irmãos, eu estou pregando aqui para pessoas que Deus tem propósito de obreiros. Mas antes de querer libertar os outros, é necessário que nós sejamos o quê? A pessoa manifestou um demônio, eu vou ficar batendo nela para sair, irmãos? O sangue de Jesus tem o quê? Pela autoridade que o Senhor nos outorgou, sai em nome de Jesus.
Por isso, irmãos, que é muito importante, Senhor, manifesta na luz tudo que está em oculto e o que é invocar, porque a hora que a luz vem, irmãos, se eu vim para a luz, eu saí das trevas e vim para a maravilhosa. Uma vez na maravilhosa luz, eu tenho que combater contra aquela força espiritual do mal. Eu tenho que saquear o maligno, eu tenho que arrancar isso da minha vida. Caso contrário, o diabo ainda tem legalidade na minha e na sua vida. Pelo amor de Deus, tenha um discernimento o quê? Isso é para ter discernimento espiritual. Irmãos, quando nós olhamos para um principado e para uma potestade, o que é um principado, o que é uma potestade? Isaías diz assim, ó, que um menino nos nasceu, nos deu, e o principado estava sobre o seu ombro. Quem que é o principado? É o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é um que? Principado. O que é uma potestade? São os anjos que estão debaixo do cabeça. Isso representa uma hierarquia. Quando a gente lê a Bíblia em Êxodo, lá vai falar, tem o maioral de 10, o maioral de 50, o maioral de 100, o maioral de 1000. Em outras palavras, se tiver, por exemplo, no reino das trevas, 10 anjos caídos, e tiver um liderando os 10 anjos caídos, o que está liderando esses 10, o que ele é? Um principado. Os que estão embaixo são todos o que? Potestades. Mas aí tem um aqui, irmãos, que lidera esse grupo, que depois lidera um outro e lidera outro grupo. Esse um aqui, ele é um principado. E todos esses aqui que estão embaixo, esse 1 para 10 aqui, se torna tudo o que? E aí quando a gente anda em trevas, não vem para a luz e fica praticando aquilo que dá força para o diabo, pronto, esses principados, essas potestades faz o quê? Vup para dentro do príncipe, vup para dentro. Lembra do endemoniado de Gadareno? Quando manifesta, o que tem lá? Uma legião. E o que é uma legião? É um conjunto de principados com quê? Com potestades. É um exército. Só que quando Jesus vai libertar, ele fala, não me manda lá para as trevas, porque ainda não é chegado o quê? A minha hora. Me manda para os porcos. Por que ele entrou para os porcos? Porque eram os porcos que davam força para eles. Mas por que dava força para ele? Porque estava escrito na lei. Aí Jesus transformou a lei da letra e trouxe espírito e o quê? E vida. Mas o que dava força eram os porcos. Agora eu pergunto para mim e para você, diante de tudo isso que a gente aprendeu, o que é que tem reinado em nós? As trevas ou... Porque se a luz entra, trevas sai. Se a luz sai, trevas junto não fica. Ou entra o poder de Deus em mim, ou entra a força espiritual do... Eu não sei o dia de amanhã de ninguém aqui. Aí Deus me jogou no meio dessas guerras aqui, irmãos, sem ter discernimento dele. Não é simples. Jogou lá e falou, vai guerrear. Aí, aquele principado e aquela potestade que estava manifesta na menina, ele é astuto. Ele começou a falar, eu vou matar ela, eu vou fazer isso com ela. E nessa hora o cristão tem que ter a armadura de quem? De Deus. Eu com as minhas pedrinhas, irmãos, eu lembrava do texto de Jó. Falava, você só mata se Deus permitir. Você só toca se Deus... Você só faz o que você está fazendo se Deus permitir, porque Deus é fiel até quando nós somos. Você sabe o que aqueles demônios fizeram, irmãos? Através do corpo da menina, encheu a boca de saliva e cuspiu no meu. Aí você toma uma cuspida no rosto. Se você não entende que você está numa peleja espiritual no lugar celestial, você sabe o que eu ia fazer naquele momento ou não? Eu ia lutar contra a carne. Porque qual que é a vontade na hora que você toma uma cuspida no rosto? Não é dar outra face não, irmãos. Então na hora que a gente vai contra a peleja, contra o inimigo, guarda algo. Ele vai criar astutas, ciladas, para que eu e você venha e lute contra o quê? E naquele momento juntou um grupo de oração. Por isso que eu estou pregando isso no meio desse ministério de oração. E aí começou o processo de intercessão. Aí naquele momento, irmãos, por isso que as coisas de Deus é loucura. Loucura. Eu saí dessa obra passada, eu falava, meu Deus, eu preciso entender isso. Naquele momento juntou um grupo de intercessão em torno.
E quando a gente começou a interceder, a menina, aí começou a aparecer não mais a voz do demônio, mas era a voz da menina. E ela gritava: está queimando, está queimando. Deus arrebatou ela em espírito, irmãos. E quando ela foi liberta, ela falava que enquanto tinha intercessão, os anjos de Deus pegavam ela e puxavam ela do reino das trevas e vinha trazendo para o reino da luz. Quando parava a intercessão, os anjos do inferno puxavam ela do reino da luz e trazia ela para o reino do quê? Das trevas. Que lugar era esse? Celestiais. Por isso Jesus fica para mim, para você: orai sem cessar, orai sem cessar. Por isso que o nome da igreja tem que ser o quê? Casa de oração. Por isso tem que estar ali clamando, tem que estar ali pedindo, tem que estar ali clamando, tem que estar ali pedindo, tem que estar insistindo. Porque nos lugares celestiais ocorre uma batalha espiritual. Irmãos, tem o principado, que é Cristo, e a potestade, que são seus anjos a serviço de Cristo. Mas tem o principado, que é Satanás, e as potestades, que são os anjos que estão a serviço deles. E aí começa essa batalha. Por isso a importância de uma igreja o quê? Unida em interceder. Porque eu vou clamando, 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 eu dou uma respirada, enquanto isso o outro está o quê? Clamando, clamando, clamando. Daqui a pouco ele respira, tem o outro que continua clamando, clamando e continua. E a oração de um justo pode muito os seus. Irmãos, quem que lembra que teve um tempo que começou a nascer casa de centro de macumba para tudo o que era? E aí o diabo começou a fazer o que com os príncipes das trevas? Sacrificar um monte de coisa, sabe para quê? Para dar para ele o quê? Força. E aí qual que foi a estratégia que Deus deu? Teve o propósito nó de oração, mas foi pegar o óleo e fazer o que, irmãos? Para quê? Porque aonde caiu o óleo despedaça o quê? O jugo, destituir a força. Aí eu te pergunto, quem daqui tinha perto de casa um centro de macumba? Qual que está aberto? Quem fez essa obra? E por que não está? Porque fechou tudo. Aprendam isso em nome de Jesus. Entende o que é força espiritual do mal. A gente tem que entender. A gente entra aqui, ó. A hora que você vê uma pessoa que está manifesta de demônio, não luta contra a carne, o quê? Vai vir para ofender. Quando vim para ofender, é para trás de mim o quê? Satanás. Quando vim para dar direções erradas, é para trás de mim o quê? É isso. Saiamos daqui hoje. Vamos examinar o que tem dentro da nossa casa. Às vezes, irmãos, eu vou citar um exemplo que eu vi nisso, que aquilo é muito sutil. Numa dessas obras, o inimigo manifesto confessou: aquele vaso lá é meu. Eu olhei, era um vaso que foi presenteado dentro da igreja. Eu olhei para o céu e falei: Jesus. Mas na hora o Espírito Santo falou: não foi dado com amor. Aí depois vem à tona, porque Deus revela na luz. Quem fez, até a intenção era boa, mas como ninguém foi ajudar a fazer, a pessoa fez reclamando: ninguém me ajudou, e essas palavras de murmúrio contra o irmão estabeleceu uma força espiritual, o quê? Do mal naquilo, e todo mundo que recebeu levou o quê? Para casa aquilo. Olha, irmãos. Aí o inimigo manifesto, você punha na mão dele, ele segurava assim, ó. Aí você colocava o óleo e falava: eu consagro a Deus em nome de Jesus. Ele tira a mão, ele não pode mais tocar, porque aquilo que é de Deus, o maligno não. Só toca se Deus o quê? Ao contrário, não toca. Então olha para vocês verem, até a hora que a gente vai fazer a obra de Deus, a verdade é essa. Às vezes quando a gente não é ajudado e a gente precisa de ajuda, a primeira coisa que sai da nossa boca é o quê? Murmúrio. Pronto, guarda a força espiritual do... Eu trago isso para dentro da igreja, irmãos, e levo isso para a vida dos irmãos. E a gente é tentado o tempo todo. Deus vai nos provando também nisso, né? Guarda algo. Se nos ajudou ou não nos ajudou, não importa. O galardão não vem de homens, mas vem de... Deus viu tudo, tá? Faça com amor, com carinho. Fala, eu estou dando esse presente
Isso daqui vai ser na casa do meu irmão uma força espiritual do bem. Do bem. Por isso, inveja. Quando alguém inveja, sabe o que ele está lançando sobre a vida de nós? Uma força espiritual uma palavra mal falada numa hora errada. Você sabe o que lançou sobre nós naquele momento? Uma força espiritual E a hora que vem a força espiritual do mal, irmãos, vem para querer derrubar. Aquilo vai pesando, vai pesando, vai pesando. Jesus vem para quebrar todo esse tipo de maldição na nossa vida. Isso aí. É obreiro de Deus, é servo de Deus, é um príncipe da luz deste século. Então vamos guerrear contra as hostes espirituais da maldade? Nos lugares celestiais, esses aqui do mal, principados e potestades do mal, ficam o tempo todo arquitetando e preparando ferramentas. O tempo todo, irmãos. Ele está ali ao derredor o tempo todo, arquitetando e preparando ferramentas, para que a gente saia da luz e venha para as trevas. Como? Com falsas doutrinas, com apostasia. E aí, irmão, se a gente saiu da luz e veio para as trevas, não pode ficar preocupado, porque vai ter que se carregar de forças espirituais do mal. Mas o Espírito de Deus, por isso que eu peço oração, Ele também está o tempo todo nos revelando, está o tempo todo inspirando. Para quê? Para trazer a gente para a luz e a gente destituir das nossas vidas as forças espirituais do mal. E nos encher das armas da luz, espada do Espírito, irmãos, a palavra, escudo da fé, por ouvir a palavra, para entender, irmãos, onde está o caminho da bênção, onde está o caminho da maldição, cinto da verdade, calçado da preparação da pregação do Evangelho da paz, e orando sem cessar para se fazer notório o Evangelho, para que a luz seja bem forte, para que não fique nada em oculto e nada escondido. E nada escondido. Façamos a obra na nossa casa, façamos a obra na nossa vida, façamos a obra na igreja, façamos a obra no monte, tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.